E aí galera do Mediacom, beleza? Hoje estamos aqui no Ângulo Vestibulares com o professor Eduardo Calbucci de português, dando dicas sobre a prova de português do Enem. Olá pessoal, tudo bem? Bom, se você está se preparando aí para o Enem de novembro neste ano, vale a pena algumas dicas sobre a prova de linguagens. Bom, você sabe que são ao todo 45 questões. Dessas 45 questões, 5 são de língua estrangeira moderna. Você escolhe fazer inglês ou espanhol. As outras 40 questões a gente chama genericamente de questões de português. Mas na prática elas são questões que envolvem gramática, literatura, interpretação de texto, artes e educação física. Agora, basicamente, o que essas questões querem? Essas questões querem que você demonstre em grau amplo aquilo que a gente chama de competência de leitura. Bom, como é que eu posso fazer para aumentar então a minha competência de leitura? A primeira dica que eu tenho dado é a seguinte: olhe os exames anteriores do Enem. E por quê? Porque a prova do Enem, ela tem sido bastante estável. E essa prova é uma prova que é marcada pela previsibilidade. Às vezes, alguns alunos falam, mas eu não vou estudar por uma prova anterior, porque isso já caiu e não vai cair de novo. É justamente o contrário, porque já caiu é que vai cair de novo. Então, quando você observa as questões anteriores, você tem os assuntos que mais são cobrados, o grau de dificuldade, o tipo de questionamento. E principalmente você pode ver que a prova é uma prova muito longa. Habitualmente, para cada questão existe um texto diferente. Então não só você precisa saber a matéria, como você precisa ter uma experiência para resolver essas provas no máximo de velocidade. Bom, do ponto de vista da teoria, se você me perguntar, poxa, o que eu devo estudar especificamente? Existe alguma coisa que o Enem gosta mais de cobrar do que outros exames? Sim, existem alguns assuntos que no Enem merecem a sua atenção especial. O primeiro deles é variação linguística. A prova do Enem é uma prova que não vai ficar cobrando de você diretamente questões sobre domínio da norma culta. Até porque eles preferem cobrar isso na redação. Uma das competências de avaliação da redação do Enem é justamente o domínio da norma culta. Na prova de linguagens, o que eles vão fazer é verificar se você entende que uma língua varia e, portanto, que existem formas diferentes de se expressar, cada uma adequada a uma situação específica de comunicação. Uma boa parte das questões de prova, e aí a gente está falando de muitas vezes 10, 15% da prova envolve variação linguística, inclusive abordando a questão dos novos gêneros, sobretudo no mundo digital. Então falar um pouquinho sobre como a gente se comporta nas redes sociais ou no Facebook, no Twitter ou mandando mensagem de celular, isso também pode ser relevante. Além de variação linguística, um outro tópico que costuma cair com uma certa frequência no Enem é funções da linguagem. Esse assunto nem sempre é cobrado por todos os vestibulares, mas no Enem isso cai e cai com uma certa frequência. Então é importante dominar aquela teoria das funções da linguagem, saber o que é função emotiva, conativa, referencial, fática, metalinguística, poética, é muito importante para esse tipo de exame. E além disso, se a gente fosse pensar num terceiro assunto, leitura de textos não verbais. A prova do Enem é uma prova que vai cobrar de você a leitura, por exemplo, de textos publicitários, de gráficos, de tabelas, de tirinhas, em que você precisa relacionar aspectos verbais e não verbais. Como eu disse, quando você olha as provas anteriores, você depara com esses assuntos. E se vale a pena fazer uma revisão, eu acho que esses 3 assuntos são aqueles que devem merecer a maior parte da sua atenção. Beleza? Falou, pessoal! Galera, espero que tenham curtido as dicas aí do professor Eduardo Calbucci. Obrigado e confira os próximos vídeos nas próximas semanas.